Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e hoje a gente está falando da santidade no matrimônio, né? O casamento como meio de santificação. Então participe aqui com a gente, manda seu WhatsApp. Eu peço desculpas porque nós não conseguimos ler todos. Tem muita gente que às vezes fala, eu mandei, mas a gente não consegue ler. Então a gente vai lendo alguns, né? Graças a Deus tem bastante gente que manda o WhatsApp aqui para nós. E assim, eu convido você também a ligar no nosso call center, se você quiser fazer um pedido de oração pela sua família, porque no fim nós vamos fazer uma oração, pedir a intercessão de Santa Zélia e de São Luís Martã, e também o nosso Padre Marcos, ele vai dar uma bênção para todas as famílias. Então, você pode ligar aqui no call center fazendo o seu pedido de oração. Então, o telefone do call center é 19 3871 9620, tá? E do WhatsApp é 19 99901, desculpa, 99902 0021. E a gente vai ter um depoimento agora do Felipe e da Vera, e eles vão falar um pouquinho para a gente que o matrimônio é um eterno ceder, né? Então vamos ouvir o que eles têm para colocar para nós. A gente é casado, vamos fazer 14 anos agora em novembro, e eu lembro de duas frases que eu escutei no dia do meu casamento, dos padrinhos do nosso casamento. Sabe aquele momento em que a gente recebe o abraço do padrinho? Um falou o seguinte: casamento é um eterno ceder. E a outra coisa que eu escutei é o seguinte: você tem que ter o discernimento para você saber o que você quer para te levar no objetivo final. A sua escolha foi o casamento. Então você tem que discernir. Isso vai edificar meu casamento? Pais de um casal, eles reconhecem que a vida moderna traz vários obstáculos para a vida de casados. Opção para destruir tem de monte, né? Então a gente tem que ter o foco no nosso objetivo, na nossa escolha. E a gente volta lá no começo, né? Cada um tem o dom, casamento é o dom, é uma vocação. Eu escolhi casar. Então eu tenho que caminhar nisso, né? Porque, sobretudo, por ser uma vocação, uma resposta a um chamado de Deus, não é possível que nós simplesmente, com os valores que hoje a sociedade nos apresenta, que nós vamos sustentar esse casamento. Porque é uma coisa divina, uma coisa de Deus. Então, a graça de Deus, sobremaneira, deve reinar entre o casal. E como é que isso acontece? É na oração. Levando o nosso coração, as nossas angústias para Deus, porque as respostas nós não vamos ter. A gente não vai ter força suficiente para alcançar a graça que Deus preparou para nós. Então, eu acho muito importante nesse conceito de poder identificar os caminhos que a sociedade nos apresenta e os desafios, também se colocar um pouco na mão de Deus. Rezar e esperar que Deus também fale com a gente, né? Tá aí, obrigado pelo depoimento de vocês, pelas dicas de vocês. E eles falaram uma coisa interessante, que é importante que a gente tenha bem claro qual é o objetivo. A gente se casou, a gente escolheu estar casado e a gente tinha um objetivo. Isso tem que estar bem claro para a gente, né, Ítalo? Aonde a gente quer chegar? Porque as dificuldades começam a surgir, a pressão da sociedade, de outros meios, de outros costumes. E se a gente não tiver bem claro esse objetivo, se perde no meio do caminho. Com certeza. É o tema do programa hoje, a santidade no matrimônio. Esse eu penso que é o grande objetivo. A santidade significa, como eu disse antes, esta resposta de amor a Deus. Na vida de Luís e Zélia Martã, havia um lema na família que era assim: tudo para a maior glória de Deus, e Deus o primeiro a ser servido. Então, o grande objetivo na vida deles era Deus, e através do matrimônio também. E a resposta para alcançar esse objetivo era a santidade, porque não tem um outro caminho pelo qual você vai chegar a Deus e pensar também na vida eterna, porque a vida aqui passa. Então, como nós rezamos na liturgia, né? Estamos nas estradas do mundo rumo ao céu. Então, nós não podemos esquecer esse grande objetivo. Nós estamos caminhando para onde? Para voltar para cá é impossível.
vamos para a eternidade? Todos vamos, mas para que lugar da eternidade? Sim. Então nós temos que ter muito claro, traçar no matrimônio, durante o namoro, durante o noivado e durante o próprio matrimônio, qual é o objetivo e o objetivo comum, além da santidade em comum que eles vão viver, além da educação dos filhos, os valores que vão transmitir aos filhos, sobretudo embasado nos valores evangélicos, os valores da palavra de Deus, que era como vivia a família Martin. Olha que bonito isso. As filhas testemunham, né? Eles tiveram 9 filhos, perderam 4 muito novos, 3 com menos de 1 ano e uma com 5 anos de idade. Nossa. Depois as outras são Maria, Paulina, Leônia, Celina e Terezinha, a caçula. As filhas são unânimes em reconhecer a santidade dos pais. E elas mesmas dizem assim, que elas desejavam o céu, porque nos escritos delas diz assim, nós testemunhamos e ouvimos muitas vezes nas conversas dos nossos pais, eles falando do céu, falando da vida eterna. E eu costumo, assim, às vezes nas palestras, questionar, se hoje nós perguntássemos para os nossos filhos, para os nossos netos, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu objetivo? Qual deles diria, o céu, né? Talvez o último iPhone, ou uma viagem para a Disneylândia. Sim. Enfim, o que nós estamos plantando no coração dos nossos filhos? Que desejo? O que nós estamos testemunhando? Porque eles testemunhavam isto, né? Esse grande amor a Deus, e não é que viviam destacados do mundo, não, eles viveram a santidade no cotidiano, no dia a dia. No dia a dia, trabalhando, eles trabalhavam, cada um tinha a sua empresa familiar, desde solteiro, Luiz foi relojoeiro, joalheiro, Zélia foi rendeira, depois até, quando apertou muito serviço na empresa de Zélia, ela ganhou a ajuda de Luiz. Luiz vendeu a empresa dele e foi ajudar a Zélia. Poderia ser o contrário, se houvesse até um pequeno traço de machismo, ele diria, vende a sua empresa e vem me ajudar na minha. Não, ele vendeu a dele e foi ajudar Zélia na dela, então na empresa dela. Então, nesse dia a dia, no cuidar da empresa, na honestidade, eles tinham muita honestidade, cuidavam. Zélia chega a dizer, eu não cuido das minhas empregadas pior do que das minhas filhas. Ela tratava as empregadas da mesma forma que tratava as filhas. Respeitavam, praticavam religião, eram ativos na sua paróquia, honestos nos negócios, pontuais, cultivavam esses valores, educaram os filhos, se dedicaram muito aos filhos. Quantas vezes Zélia vai dizer, eu tive que trabalhar hoje até mais tarde porque eu dei uma parada durante o dia para sentar no chão com as minhas meninas, para brincar. Luiz era brincalhão, contava anedotas, imitava os sons da natureza, dançava com as filhas, ele alegrava o ambiente onde ele estava, mas eram muito trabalhadores. Eles acordavam cedo, eles trabalhavam muito e dormiam tarde. O que tem de diferente das nossas famílias hoje? Você elencou uma série de qualidades, atividades. Você não falou, fez tanto milagre, se pregou para tantas pessoas. É o que eu costumo dizer, né? Foi ali no dia a dia. Quando a gente lê a vida deles, você não vai dizer, você não vai encontrar Luiz e Zélia morreram mártires. Morreram degolados, morreram crucificados de cabeça para baixo, morreram queimados, foram perseguidos. Não. O que a igreja encontrou na vida deles para declará-los santos? Isso, a canonização foi no dia 18 de outubro de 2015, é recente, portanto. E é o primeiro casal na história da igreja a ser canonizado juntos, né? A igreja encontrou uma vida normal, de matrimônio, de família. Então a santidade deles foi vivida nesta normalidade. Que lindo. Né? Viveram a fé, viveram a esperança, viveram a caridade no dia a dia, no cotidiano da família, do matrimônio, das coisas próprias. E se santificaram. Então não precisa de planos mirabolantes, né, para a santidade. E eu li num trecho do livro que chama É Cristo que Passa, de São José Maria Escrivá. E ele fala sobre o matrimônio. Uma das coisas que ele fala é que os nossos lares sejam luminosos e alegres. Então, como o Ítalo colocou, com certeza o lar de Santa Zélia e de São Luís era luminoso e alegre, eles tinham bom humor. Então isso daí é muito importante na nossa casa. E ele diz assim, evitai a soberba, né? O orgulho,
Então, muitas vezes, através do nosso orgulho e da soberba, que entra o pecado e que entra, que o casal vai se distanciando. Em vossas pequenas brigas, nenhum dos dois tem razão. O que estiver mais sereno, contenha o seu mau humor até mais tarde. E quando vocês forem conversar, a sós, nunca na frente dos filhos, né? Nunca brigar na frente dos filhos. Então, contenham o seu mau humor, você está nervoso naquele momento. Eu creio assim que aquele que mais silencia é a pessoa mais madura do relacionamento. Então, não tem problema, não tem orgulho, né, de eu vou ter que dar a última palavra, eu vou vencer essa briga aqui. Nenhum dos dois vence quando tem a briga. Então, aquele que está mal-humorado se contenha e mais tarde volta. É muito importante voltar naquilo que aconteceu, né? Não deixa que a coisa vire uma mágoa e depois, daqui uns anos, você joga na cara do que... falou isso, não sei o que, aquele dia. Ainda mais mulher, né? Que a gente tende a ficar remoendo e recordar que dia 22 de março de 2004, você falou assim comigo, né? E volta aquela coisa, né? E sabe até a hora, exatamente. Exatamente, você estava com tal roupa e tudo mais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, Padre Marcos, né? Tá. Desses lares luminosos e alegres, da importância da gente, né? Muito bem. Eu vou responder, né? Então, veja, os filhos são o que são os pais. Então, esse esforço para se querer, para se amar, redunda na felicidade dos filhos. Então, os filhos imitam, inconscientemente, né? Imitam. Eu atendi uma moça há muitos anos atrás, né? Boníssima, mas que sempre tinha uma cara assim, um pouco de mau humor. Eu dizia para ela, você sorria, é importante você sorrir e tal. Passou o tempo. Depois eu vi uns garotinhos assim e falei, você é filho de fulana, né? Mas o senhor sabe. Mas até o rosto é igual, né? Filho de peixe, peixinho, Então, a santificação no matrimônio, tá? Precisa santificar. Veja, quando a gente perdoa, quando se cala, quando sorri, essas coisas não são fáceis, né? Quando você tem vontade, não tem vontade de sorrir sempre. Ou está nervosa, ou está chateada, o marido vem cansado do trabalho, não tem vontade de sorrir. Mas quando a gente fala de santidade na vida matrimonial, o que quer dizer essa santidade? Quer dizer exatamente lutar contra isso. Então, se eu faço isso por amor ao outro cônjuge, né, eu estou me santificando. Por quê? Porque eu mudo. Então, ao querer o bem, né, do outro, eu mudo. Então, isso é santificação. Senão, santificação não é rezar. Claro que tem que rezar. Se não reza, nada funciona. Pior ainda. Nada funciona. Mas é essa luta pessoal, né? Para sorrir, está cansado, o marido chega cansado em casa, ele tem que fazer assim. Antes de sair do carro, né, o que for, antes de entrar em casa, tem que falar assim, bom, agora é o filé mignon. Não é o trabalho. Então, agora é o momento, né? Embora esteja cansado, porque, claro, se não está cansado, é muito fácil, né? Se o time ganhou de 10-0 do rival, é muito fácil sorrir, dar beijo para todo mundo, né? Agora, sim, não é o comum. Então, diante da dificuldade com a outra ou com o outro, quando se reage bem, que é o que Deus espera, porque isso é amor, nós nos santificamos, porque eu vou mudando, eu vou vou aprendendo a ser paciente, a ser humilde, a compreender, a desculpar. Tudo isso não é fácil. Porque esse é o filé mignon. Às vezes não vem um filé mignon tão macio, não vem no ponto que você queria. Claro. Né? Você vai chegar em casa e vai encontrar dificuldades, vai encontrar, as pessoas mesmo aí manter o bom humor e tudo mais. As pessoas não são como nós queremos, né? São como elas são. Sim. Claro, são como elas são, com virtudes e defeitos. Então, eu tenho a missão, o marido tem a missão de ajudar a mulher a ser mais santa, né? Então, a compreender os seus defeitos, a ajudar a que vença os seus defeitos, né? Então, por isso, saber falar, que eu dizia antes, né? Esperar um momentinho, falar com carinho as coisas. Tudo isso é muito mais fácil gritar, né?
com os filhos, é muito mais fácil, não custa esforço, mas é ineficaz, faz mal. Então, parar, pensar, né? Rezar um momentinho, como é que eu vou dizer isso para ela, como é que eu vou dizer isso para ele, né? Isso santifica a própria pessoa, isso é a santificação. E falando nessas dificuldades, nos filhos e tudo mais, a gente tem uma mensagem aqui do WhatsApp chegando para nós, é da Alessandra Penido. Muito obrigado, Alessandra, pela sua mensagem, que Deus abençoe você e sua família. Quando casamos e logo vêm os filhos, a tendência da mulher é priorizar o amor e a atenção aos filhos, e o marido fica um pouco de lado, às vezes sem nenhuma atenção, porque para a mulher os filhos, principalmente quando pequenos, parece ser o mais importante da casa e o centro do amor e dedicação da mãe. Como equilibrar a realidade dos filhos e o relacionamento do casal? O que você acha, Ítalo? O que a gente pode responder para a Alessandra? Eu retomo o que disse de Luiz e Zélia agora há pouco, quando eles perceberam a grandeza no matrimônio e a abertura à vida, né? E na carta de Zélia, ela diz, quando começamos a ter os nossos filhos, percebemos que éramos feitos para eles. E aí ela, em outras palavras, mas ela vai dizer assim, aí o nosso casamento, o nosso matrimônio passou a ter um maior sentido, um verdadeiro sentido. Então, o que eu percebo em Luiz e Zélia é que não é que a mãe se dedicava mais aos filhos e isso deixou retraído o marido. Não, havia uma dedicação. Sim, obviamente que a mulher acaba tendo um pouco mais de trabalho, né? Mas havia uma participação, né? Uma participação. Então, os homens precisariam perceber isso, que é importante participar, né? Não só ficar ali aquele ciúme depois que nascem os filhos, né? Agora parece que como espectador, né? É um espectador, eu já nem existo mais. Sim. Não, participe. Participe e você vai ver a alegria disto. Eu tenho alegria, assim, de ter no meu currículo o primeiro banho nos meus filhos. O primeiro banho nos filhos fui eu que dei. Né? Quantas fraldas, até no netinho, um dos primeiros banhos fui eu que dei. A trocar fraldas hoje, a gente tem que participar. Eu acho que isso é importante. Quando a gente participa junto com a esposa, tem outro sentido. Então, eu digo para os maridos, não se isole, não se isole, que tudo se ajeita. É óbvio que a criança muito novinha vai exigir, sim. Ela demanda atenção. Se não fosse assim, como é que nós cuidaríamos dos filhos? Ela demanda mais atenção. Então, compartilhe essa atenção com a sua esposa. E se você compartilhar com a sua esposa e ajudar a sua esposa, ela com certeza vai ter mais tempo para você. Porque agora, se ela tiver aqui, só ela acordar de madrugada, só ela dar de mamar, quando não está mamando no peito, né? Só ela tem que trocar a fralda, só ela tem que dar banho, de fato, ela não vai ter tempo para você. Agora, se você compartilhar isso com ela, ela com certeza, né, vai ter mais tempo e vocês terão uma relação muito mais harmoniosa. Bacana. Tá. E a gente, além disso, tem umas dicas ali também de cultivar, né? Você falou, vai ajudar, vai sobrar mais tempo e também ter um compromisso, né? Perceber isso, preciso dar atenção. Preciso agora para o meu filho, agora para o marido e vice-versa, né? E a gente tem um agradecimento para o Ítalo, que está chegando aqui pelo WhatsApp, do Andrei Faria. Andréia, desculpa. Andréia Faria, boa noite. Você conhece? O esposo dela. O Alexis. Boa noite, grande abraço para o Ítalo. Agradeço sempre pela divulgação dessa devoção a São Luís e Santa Zélia pela comunidade Sagrada Família. Já tive a graça de receber a relíquia em minha casa através de um casal da comunidade. Aí o Andréia e o Alex, Missão Aliança de Reconciliação. Muito obrigado, Andréia e Alex, pela participação de vocês. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já.